Bem, nós alertamos ontem, que a gente falou muito sobre isso ontem, né? O pior de tudo ainda vem uns babacas. Vocês estão criticando de obra pronta. Obra pronta é um cacete. Nós falamos tudo ontem aqui, porra. Falamos tudo ontem aqui. Você perguntou se podia ser goleado. Eu falei, se o Flamengo jogar pra caramba, fizer um grande jogo, tornar um jogo, tudo pode acontecer. O 7-1, o Gol esperava 7-1. O Brasil jogou nada, a Alemanha jogou bem, foi 7-1. Goleada sempre parte de uma grande atuação de alguém, mas tá ruim do adversário. Agora, eu acho que ontem houve soberba, muita soberba. A escalação do Flamengo foi o seguinte sinal para o Omar De Felipe, técnico do Central Córdoba. Olha, eu ganho de vocês com qualquer time, tá? Eu vou tirar meu meio campo. Praticamente metade do meu mais da metade. O meu campo para mim, o meu campo do Flamengo, embora o Gerson jogue pela direita, eu vejo mais ele como um meia pela direita, com o Pulgar e o De La Cruz, do que um atacante. O Arrascaeta é muito mais atacante. Muitas vezes, quando o time perde a bola, o Arrascaeta que fica ali junto com o centroavante, fazendo um pouco mais a marcação mais adiantada, o Gerson volta para recompor. Então você tira metade do meio campo, aí você põe o Everton Araújo. Eu fui atrás depois da informação, porque o Everton Araújo é para conter as transições. Gente, o Everton Araújo é o garoto e tudo mais, difícil falar, porque você acaba queimando o menino, mas ele tem um nível assim. Se o Flamengo estivesse na fase de outros elencos do passado, mais modestos, ele poderia jogar. No de hoje, ele não tem nível para jogar. Claramente não tem. E ele está inseguro. Então, por que jogar essa partida? Qual a lógica de colocar o rapaz nessa partida? É uma frigideira para ele, é ruim para ele. Né? Então, ele mexeu no time, mandou um recado para o adversário. Lógico, não é que ele mandou um WhatsApp para o adversário, mas a mensagem embutida na escalação me parece que é essa. E a postura do time, né? A postura. Bruno Henrique passa o jogo inteiro reclamando, ridículo, pedindo falta, coisa irritante, pedindo pênalti que não foi. O árbitro quase deu um pênalti que não foi, nem falta foi aquilo. Ele deu um pênalti, depois voltou atrás. O pênalti foi claríssimo do Léo Pereira. E o Central Córdoba fez um ótimo jogo dentro do que ele pode apresentar. Eu acho que foi um jogo importante para as pessoas entenderem. Acho que elas nunca vão entender, muitas delas, que uma competição como a Libertadores, você não pode analisar um time estrangeiro só pelo desempenho dele no campeonato local, porque a mobilização é muito diferente, a maneira de encarar o jogo é outra. Eles encararam como o jogo mais importante não digo mais importante da história, porque o mais importante foi a vitória sobre o Vélez, que valeu o título da Copa Argentina, que colocou o time na Copa Libertadores da América. Mas é o primeiro jogo internacional do clube, uma Libertadores contra uma equipe poderosa, mais cara do continente. Então, assim, o Flamengo não levou com a seriedade que deveria e deu mais uma flamengada. A lista é enorme. Agora, eu soube que ninguém falou até hoje pro Boto, não contou essa história. O Papi, quando procurou o Boto, tinha que conversar tudo. Ele e os pares dele. E inclusive falaram assim, olha, vou contar uma história para você. Nós temos um problema aqui nesse clube aqui, sabe? Qual é? Olha, em 2007, o Flamengo foi jogar com o Defensor do Uruguai. Tomou 3-0 lá. Foi eliminado aqui numa vitória por 2-0. Igual o Corinthians com o Barcelona esse ano. Em 2008, o Flamengo foi lá no México. Pegou o América, sapecou 4-2. Aí ele foi campeão carioca no domingo e na quarta-feira recebeu o América. Podia perder por 2-0, porque o gol fora era critério de desempate. Pois é, o Joel Santana, que era o técnico, estava se despedindo, né? Ele foi para a África do Sul, na seleção sul-africana, que sediaria a Copa do Mundo 2 anos depois. E o Cabanhas, o Paraguai, fez 2 gols, matou a pau, foi 3-0 e o Flamengo foi eliminado pelo América do México. Nossa, mas isso aconteceu. Teve também uma derrota para o Alcas agora recentemente, para o Palestino no ano passado, o empate com o Nublense, né, no ano retrasado, times pequenos. Em 2002, o time da ISL, que tinha Denilson, Alex, Petkovic, Gamarra e seus Blue Caps, foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, 2002, time com muito dinheiro. O Flamengo tem um problema. O Flamengo era muito parecido com o que é hoje o Corinthians na Libertadores. Ganhou uma vez, depois vários fiascos. Sempre falei isso. O Flamengo era um grande amarelão de Libertadores. Isso mudou a partir de 2019. Em 2017, o Flamengo perdeu os 3 jogos fora de casa. Estava ganhando do São Lourenço, eu estava nesse jogo, lá em Buenos Aires. E o jogo estava tranquilo. De repente, o São Lourenço fez um gol, cresceu, virou um jogo. O Flamengo, assim, esfarelou nos minutos finais, tomou uma virada. Nem a torcida do time argentino parecia acreditar em dado momento na vitória. E aí houve um gol do Atlético Paranaense contra a Universidade Católica. O Flamengo, na combinação, foi eliminado. Foi eliminado do nada, assim, em poucos minutos. O repertório de fiascos do Flamengo na Libertadores, isso tem que ser dito, porque quando a gente fala do Flamengo, a gente fala de qualquer clube aqui, mas quando fala do Flamengo, não tem esse negócio de ganhou o estadual, então pode fracassar na Libertadores. Não, amigo, não tem esse negócio não. Pode ganhar quantos estaduais quiser. E outra coisa, se for eliminado da fase de grupos, de nada terá adiantado ganhar o estadual. Joga no lixo.
Sério, não vale nada. Para que vale ganhar um estadual ser eliminado? Hoje, se o Flamengo perder pro LDU, ele vai ficar 4 pontos atrás do LDU. E a LDU vai receber o Táchira. O Central Córdoba vai receber o Táchira. Os dois vencendo, o Flamengo perdendo a altitude e o Táchira perdendo, que é provável para o Central Córdoba, o Flamengo fica 4 pontos atrás dos dois. Obrigado a ganhar, de repente, lá em Santiago del Esteiro e ter que ganhar os jogos no Rio. Eu falei isso pro Bibiano ontem, ele riu, que tem risco agora do Flamengo ficar fora. Claro que tem. Se perder para a LDU, ele vai ter que vencer o jogo, igual ficou nos 2 últimos anos. E aí a chance de classificação em primeiro fica menor. Vai fazer segundo jogo fora de casa, igualzinho os 2 últimos anos. Então ontem o Felipe Luiz, assim, é inadmissível, porque o Felipe Luiz estava no clube esse tempo todo. Ele participou do fiasco contra o Olímpia, era jogador, e ele era técnico da base no ano passado, viveu ali no dia a dia tudo que o Flamengo enfrentou da eliminação para o Peñarol. E a fase de grupos ruim. Ele viu tudo, ele estava no dia a dia, estava com a base, mas está no clube. Ele está acompanhando, não está distante. O Boto não, eu acho até o Boto nessa, eu tiro um pouco o Boto desse negócio. Eu acho que o Boto, alguém tinha que chegar e explicar para ele, ó. O clube tem isso. E pedir para ele ver os jogos com o Felipe Luiz, né, jogador, Fla-Flu de 2022, né? E os dois com ele como jogador. E 23. Fluminense, Flamengo, 1-1. Fluminense campeão, 4-1. As atuações vergonhosas dessa equipe. A equipe se desmobiliza. Muda os jogadores, mas isso só vai mudar com muita rigidez, com muita cobrança. Ontem, de madrugada, eu falei com algumas pessoas e um diagnóstico que eles fizeram lá é de que houve muita desconcentração, né? Os caras... Estava claro isso no campo. Então, isso é imperdoável. Eu acho imperdoável, não tem desculpa. O Flamengo, ontem saiu o sorteio, né, da Copa do Brasil, o Flamengo vai jogar com o Botafogo da Paraíba. E muita gente começou a lembrar um jogo histórico, eu estava nesse jogo também, 1980, Flamengo e Botafogo da Paraíba do Maracanã, Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu 2-1. Foi a derrota do Flamengo naquele campeonato, 2-1 Botafogo da Paraíba. E depois foi campeão, pela primeira vez foi campeão brasileiro. E essa derrota sempre foi lembrada. Mas não foi como ontem. Foi daqueles jogos que você chuta 300 bolas, o goleiro pega 400 bolas, a bola não entra e você perde o jogo. Claro que erra, perdeu, jogou mal, teve defeitos. Ontem o Flamengo não foi o tal do time pressionante que o Felipe tanto fala, não fez aquela pressão alta, que fez contra o Inter no segundo tempo, que fez contra o Vitória. O Vitória não chutou contra o gol do Flamengo, o Internacional no segundo tempo não conseguiu jogar. O Central Copa subiu marcação, gente. No primeiro tempo, até alguns momentos no segundo. O Flamengo não criou grande chance, teve aquela do Bruno Henrique no final, né? Teve uma bola do Léo Pereira no começo do jogo. Teve uma bola do Juninho no começo do jogo, né? Teve do Juninho, teve uma bola boa dele também para o Bruno Henrique no começo, que ele chutou cruzado para fora. Mas é muito pouco, muito pouco. O time desmobilizado, escalação, assim, lógico, a maioria dos jogadores, a maioria titular, mas quando você coloca em campo, na minha opinião, principalmente o meio campo, você tira o Pulgar e tira o Gerson. Pô, por quê? Qual a explicação? Não estão machucados, já entraram no segundo tempo. Por que não? O Gerson não ficava fora de jogo nenhum, nem no Carioca. Não, qual a explicação? Ele era forte fisicamente, né? E aí ele dá uma entrevista depois, assim, aí vem a outra questão também, a falta de autocrítica. Eu vi isso depois na internet, depois da entrevista dele para o Marcelo Correge, o repórter da TV Globo, depois pergunta para ele. A pergunta foi uma pergunta pertinente e bem colocada até. Ele falou, olha... Do Gerson, né? Pro Gerson. Você entrou no segundo tempo com a tarefa, ele e os demais, claro, de virar um jogo que estava 0-2. Isso prejudicou o desempenho de vocês? Claro, você entra correndo contra. Ele fez uma cara assim, né? Você achou que eu fui tão mal assim e tal? Não falei que você foi mal. Perguntei se ia entrar durante o jogo com um placar adverso, que ele poderia ter entrado no começo, com 0-0. É diferente. Ele é titular absoluto, capitão do time. Ou seja, uma coisa, se você entra no jogo, você, individualmente, com seus colegas, entra em campo, 0-0 desse jogo. Seria o mais normal. A outra, você entrar após o intervalo com 0-2, que você tem que virar o placar. Né? E outra coisa também, a torcida do senhor BAP, preocupado com o ingresso caro, com a elitização. A elitização do Maracanã é uma coisa cada vez mais, assim, escancarada. E aí você vê, final do primeiro tempo, quando as câmeras buscam a torcida, tá todo mundo rindo, tirando selfie. Cara, 0-2 pro Central Córdoba, o cara tem que estar cuspindo a abelha africana, com raiva ali, sabe? E preparando o gogó para no segundo tempo se esgoelar para o time virar o jogo. As duas maiores torcidas do Flamengo não participam, estão banidas há anos, a Raça e a Jovem. O Flamengo não se empenha na volta das duas. Aí você vai falar, mas a violência... Não estou falando da violência, estou falando da falta que elas fazem na arquibancada. Pega a torcida do Corinthians, que estão falando do jogo com o Palmeiras, tira Gaviões da Fiel, Camisa 12, Estopim e ali o pessoal da Pavilhão. Tira as torcidas. Deixa só as menorzinhas ali, que não tem muita... Vê o que acontece. Muda a atmosfera, gente. Tira a mancha lá, que está lá. A mancha está hoje no Allianz Parque. Ela só não está identificada. Tira do Allianz Parque e vê se vai ter. Não tem. O Flamengo está há anos sem a Raça e sem a Jovem. E o Flamengo não se empenha. O Botafogo, a Fúria Jovem já voltou. A Força Jovem do Vasco já voltou.
Os clubes apoiaram para que houve um acordo com a justiça, com a polícia, para que eles se comportem, digamos assim. Gente, isso faz falta na arquibancada. Vai no jogo na Bombonera, tira La Doce. Vai no jogo lá no River Plate, no Monumental, tira os borrachos do Tablon. Vai no jogo do Racing, tira a Guarda Imperial. Isso no mundo inteiro, cara. Você tira a torcida organizada, você não tem atmosfera, você não tem grito, você não tem pressão. Você não tem quem puxa. Você tem quem puxa. Aí você tem a turma da Fla Selfie, cada vez mais numerosa. E o pessoal tá rindo. Aí eu vejo aqui, tá rindo de quê? Saiu de casa, 9h30 da noite, choveu pra caramba no Rio, pagou ingresso caro, o Flamengo tá tomando de 2-0 do Central, quando você tá achando graça, tá rindo. Porque, assim, eu sou de um tempo que no intervalo desse tá todo mundo cuspindo a abelha africana. É um intervalo de raiva. Pô, o que tá acontecendo, não sei o quê. E quando vinha o segundo tempo, é se esgoelar até o final. Isso é o torcedor, né? O Flamengo hoje tem pouca gente disposta a fazer isso. E a diretoria não parece, ou pelo menos o presidente do clube, nas suas declarações, não parece nem um pouco preocupado com essa questão. E isso tudo pesa. Isso tudo pesa e pesa muito. Não estou aqui dizendo que isso é o mais importante, né, gente? O mais importante foi o time, a má escalação do Felipe, que depois veio com aquele clichê, não, a responsabilidade é minha. Claro que é dele, ele que escolheu, a minha que não é. Nem sua, nem do Raí, nem do Bruno, nem de quem está nos acompanhando. É dele a responsabilidade. Mas e aí? A grande questão é se ele vai tirar de fato lições disso tudo, né? E acho que é o momento também do Boto ter uma conversa séria com ele e com os jogadores. É a função do Boto. Conversar e falar com todos eles. Essa desmobilização é inaceitável. O time ontem estava desmobilizado. Assim, o time estava jogando como se fosse um jogo qualquer. E a Libertadores se respeita. Não se brinca com a Libertadores. E agora tem que buscar resultado contra a LDU. É dia 22 o jogo, aí na terça, na quinta, tem Central Córdoba recebendo o Táchira. A senhora já está achando que já perdeu? Gente, jogar 2.850 metros contra a LDU, a derrota ali é sempre o resultado. Era o jogo que poderia perder. Você pensar assim, quando sai a tabela, bem, qual o jogo que... Que foi o que eu falei e virei meme de novo. Não, é esse aqui. Você pode perder para a LDU. Central Córdoba você tem que ganhar no Maracanã, LDU você tem que ganhar no Maracanã, Táchira você tem que ganhar os dois, e o Central Córdoba você tem que ganhar os dois também. O Flamengo tinha que vencer os dois. Jogar sério, jogar... E parabéns ao time argentino. Tem que tirar onda mesmo, tem que festejar. Vieram aqui, humildemente, se colocaram ali, fizeram... Cara, a rede social deles é super legal. Antes do jogo, nada desrespeitoso ao Flamengo, sempre valorizando, estamos no Rio, jogar no Maracanã, jogar contra o Flamengo, valorizando o adversário, sabendo que o adversário é importante, um clube grande do Brasil, da América do Sul, né? 3 vezes campeão da Libertadores. E os caras foram lá, fizeram o jogo perfeito, não deram pontapé, fizeram nada de errado. Criaram situações de gol, não foi um time que ficou jogando ali aquela linha de 5, de 6, ali fechado o tempo todo. Sabe? Marcaram alto, subiram a marcação em determinados momentos do jogo. Quer dizer, foi um time corajoso, um time que foi remendado agora. Contratou 13 jogadores, perdeu vários atletas ao final da temporada passada. Então, ontem foi uma aula que o Central Córdoba deu ao Flamengo e mais uma flamengada. Quer dizer, isso parece que não vai acabar nunca. As flamengadas nunca vão acabar. E aí, eu sei que tem gente querendo saber o que eu acho sobre isso, digo, título estadual, se for eliminado da Libertadores, não vale nada. Pode jogar no lixo. Eu concordo. Joga no lixo. Se for eliminado nesse grupo ainda. Exatamente. Aí é muito melhor não ser campeão estadual e você se classificar e avançar na Libertadores. É lógico. De que adianta você ganhar o título estadual e depois você ser eliminado? Vai ser uma vergonha ser eliminado se isso acontecer. Não estou dizendo que vai ser eliminado. Mas hoje o Flamengo tem que se preocupar com essa possibilidade. Gente, é muito simples. Perdeu para a LDU, é obrigado a ganhar os outros jogos. E a derrota para a LDU é um resultado que você tem que entender, até pelas questões da altitude, que ela lá não pode acontecer. Sempre pode acontecer. Bolívar, mesmo que o Palmeiras vai jogar com o Bolívar. O Palmeiras ganhou ontem. Tem que fazer esses pontos, porque uma derrota para o Bolívar na altitude é um resultado que você não pode descartar. As condições de jogo são completamente outras. No caso da LDU, costuma ser um time bom, né? E jogando na altitude. Você vê, ontem demorou a sair o gol, mas no segundo tempo sai, não tem jeito, cara. Não. No tempo o adversário não aguenta, não. Não, e aí, né, Mauro, você falou da desmobilização. Pra quem chegou agora, eu tô de coroinha porque o Flamengo tava correndo na barriga ontem. Quando o Mauro César Pereira fala de desmobilização, a desmobilização ela começa com o treinador. Porque isso eu falei ontem. O Bruno estava aqui ontem. Quando o Felipe Luiz chega numa pré-eleição e fala pro time dele que o melhor jogador não vai jogar, que é o Gerson, que o lateral da seleção brasileira não vai jogar, que é o Wesley, e que o Pulgar não vai jogar, que é o pilar ali do meio-campo, ele tá dizendo pro time dele: esse jogo vai ser fácil. Esse jogo aqui é um time pequeno lá da Argentina, então, pra mim, a grande culpa foi do Felipe Luiz por isso, porque ele começou a desmobilizar o time. E aí, é o que o Mauro fala. Vão começar a falar, porque se ganhar lá na altitude, vão falar, e agora? Fala, claro que vai ter que falar. Agora, tem que ser criticado agora pra aprender a lição, gente.
Libertadores é a competição mais importante. Não pode desmerecer a Libertadores. Você viu ontem o negócio da prioridade? Que aí perguntaram para ele. Mas a prioridade é o brasileiro? Ele falou, não, a prioridade é o brasileiro e Libertadores. Ele mentiu. A prioridade do brasileiro e Libertadores. Eu também sempre entendi que a prioridade do brasileiro é em relação à Copa do Brasil. Mas ele fala uma coisa que me chamou a atenção. Não, o Flamengo poupava, ele falou em outras palavras, que o Flamengo poupava jogadores, às vezes, do brasileiro por conta de Copa, que é a do Brasil, e fase de grupos da Libertadores. Eu entendi que, na visão dele, na fase de grupos dá para poupar. Não dá, não. Só quando você está classificado. Naquele modelo antigo da Champions League, o modelo que mudou, esse ano mudou, era muito comum a última rodada, né? Isso até era muito frustrante. Quando eu participava das transmissões, eu ficava bem chateado, porque eu olhava a tabela e tinha uns jogos assim, vai ter um jogo bom aqui na última rodada, mas às vezes os dois times estavam classificados e botavam reservas. Aí você fala, esse jogo era para ser bom, vai ser um jogo de time reserva. Por quê? Os times remavam para se classificar na fase de grupos na terceira rodada, aliás, no caso são 6 jogos. Na quinta rodada ou quarta, o time estava classificado, chegava no final e podia poupar para jogar um jogo do campeonato do país no final de semana seguinte ou anterior, né? No caso específico, foi o primeiro jogo em casa, gente, segundo jogo. E aí não é hora de poupar jogador, não é hora de rodar elenco, é de você botar a sua força máxima. Domingo tem um Grêmio, aí você vai colocar o time possível contra o Grêmio. Depois tem o Juventude, a mesma coisa, você vai girando o elenco. Agora, ontem ele fez escolhas. Ele deixou os caras no banco por opção dele. Ele botou no banco gente importante por opção dele. Bruninho, eu tirei minha coroa, mas pra fazer a pergunta pra você, eu faço questão de botar. Fica mais legal. Porque você gostou. Você gostou da coroinha. Tudo bem que o Kaique pegou uma coroa fajuta do fast food. Ele foi almoçar ontem. Falaram. Mas é o que tem. Falaram no chat que uma dessas partes parece o símbolo do bulo-bulo, essa verdinha aí. Mas é parecido mesmo. Bruno? Agora, ô Bruno Prado, a gente tá falando muito do Felipe Luiz. Presidente já deixou claro aí que tem sim uma prioridade de brasileiro. Provavelmente isso vai mudar depois desse jogo. Porque a torcida ontem jogou até copo, né, nos jogadores, vaiou muito. Depois da partida, um dos copos de cerveja até bateu no Matheus Gonçalves, coitado, que nem jogou, tava no banco de reservas e levou uma copada. Agora, vai servir de aprendizado. Você duvida também que poupe de novo na Libertadores? E outra, Bruno, o time que entrou em campo também tinha que ter jogado melhor, né? Sim, acho que tem esses dois pontos, né? Eu acho que eles não vão poupar de novo na Libertadores. Concordo que o Flamengo tem que levar o brasileiro mais a sério do que levou nos últimos anos. O Flamengo não ganha o brasileiro desde 2020 e nem chega perto de disputar, porque muitas vezes não leva o brasileiro a sério, deixa como terceira opção. A Copa do Brasil tem que ser, para mim, na minha cabeça, a terceira opção de maneira bem clara. E aí, 2 competições você vai levando. A Libertadores e o Brasileiro, você leva as duas como prioridades. Mas levar o brasileiro a sério, eu concordo. Só que tem algumas coisas que vão acontecendo, né? Às vezes, e isso é o ponto que é importante, né? Até para o Felipe, que está passando por novas experiências. O Felipe é um técnico ainda novo. Ele agora está disputando pela primeira vez uma Libertadores como treinador, e agora ele vai ter que gerenciar uma temporada inteira com um calendário pesado, e nesse ano tem também o Mundial de Clubes no meio do ano, então ele vai passando por essas experiências, e por toda a reação e repercussão, acho muito difícil que ele poupe jogadores em jogos da Libertadores, e aí mais pra frente a gente vai ver, também não tenho dúvida, se fizer na Copa do Brasil, se a reação não vai ser parecida. Eu falo isso desde o início do ano. Você acha que na Copa do Brasil, se poupar, também vai ser criticado? Eu acho. Se for um Flamengo, não com o Botafogo da Paraíba. Se perder, vão, né? Mas, Flamengo e Palmeiras. Igual aconteceu ano passado. Botafogo. Igual aconteceu ano passado. Que eu acho que a Copa do Brasil, você tinha até que escolher um time. Esse é o time da Copa do Brasil, um time mistão, e vamos chegar onde der para chegar. Eu gosto da Copa do Brasil, não tenho nada contra, acho uma ótima competição, mas o calendário brasileiro não permite que você leve 3 competições com o seu time inteiro. E então, eu acho que se fizer na Copa do Brasil, eles vão ouvir as mesmas coisas, se for um confronto grande. E aí vão ter que bancar. Acho que 2 competições você pode levar, sim. Libertadores ontem. Aí tem esse outro ponto. O time que jogou ontem tinha, sim, que venceu o Central Córdoba. Aí tem uma coisa que, para mim, já ficou claro nos últimos anos, eu falo bastante disso. E aí dá para meter o Cruzeiro também, que ontem perdeu para o Muxuque Runa do Equador, no Mineirão, né? E é um time que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. E talvez esteja jogando competição sul-americana pela primeira vez. Já jogou, né? O Raí fala que já jogou. Mas eu nem me lembrava desse time. E o Cruzeiro perdeu. E qual é a semelhança aí? O Cruzeiro tem um elenco caríssimo.
Tem um elenco caríssimo, que foi apresentado com com toda a festa, um grande evento no Mineirão, que é legal fazer um grande evento, mas ali parecia que estavam sendo apresentados ali Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar no auge ali, na apresentação do Cruzeiro, e valores altíssimos. O Flamengo também tem um elenco caríssimo. E aí eu não vou falar dos top ali, não vou falar do Gerson, do Arrascaeta, que tem uma história no clube, já está em outro momento, Bruno Henrique, que tem uma história no clube, mas jogadores super comuns que o Flamengo tem, como todos os times brasileiros têm, mas que valem uma fortuna. E aí, como eles valem uma fortuna, dá a impressão de que todo mundo é craque, todo mundo joga muito. Aí você lembra do Corinthians, um sufoco para passar da Universidade Central da Venezuela, e eliminado, tomando 3-0 lá em Guayaquil do Barcelona. E se for buscar pela memória, você vai achar vários casos de times brasileiros que, para mim, são todos muito supervalorizados. É uma coisa, não vale o que se paga aqui para formarem times e elencos no futebol brasileiro. Em salário, em compra de direitos federativos, não vale. Assim, há uma supervalorização enorme no futebol brasileiro, que é uma bolha que isso vai estourar. Aí eu não estou contestando capacidade. O Flamengo ele tem capacidade financeira para bancar o que ele tem hoje na sua folha salarial. Mas eu estou falando assim do geral, mesmo quem tem dinheiro e quem não tem. O Corinthians, no caso, contrata mesmo com sérios problemas financeiros. Não só o Corinthians, o Inter estava devendo compra para alguns clubes, o Atlético Mineiro estava devendo para alguns clubes, o São Paulo teve seu balanço divulgado agora também, numa situação bem difícil. Mas mesmo quem tem grana, aí eu não estou contestando nem se tem grana ou se não tem, mas é da supervalorização de jogadores super comuns no futebol brasileiro. Então, se eu não tenho o Gerson e o meu time sente tanto, então quer dizer que o meu elenco não é tão bom quanto parece ser. Que é bom para o cenário sul-americano, mas às vezes dá a impressão assim que é um time de outro universo jogando aqui. Não, ele é desse universo. Talvez seja o melhor desse universo, mas ele é desse universo. Então, há uma mega supervalorização de alguns elencos do futebol brasileiro. O Flamengo acho que é o melhor elenco, sim, mas o futebol brasileiro não tem à sua disposição no mercado jogadores para pagarem o que pagam aqui. E outra, né, Raí? A gente tá falando do Felipe Luiz e ele jogou fora. O Felipe Luiz tinha tudo que qualquer treinador queria. Paz. Sim. Ele tinha paz. O único, talvez, não. Sim, porque era só elogios. Eu mesmo aqui sempre elogiei, até exageradamente muitas vezes. Falo que pra mim vai ser fácil o melhor treinador brasileiro aí nos próximos anos. Que tem até talento pro futebol europeu um dia, porque ele fala inglês, fala espanhol. Agora, ele tinha paz, ele tinha tranquilidade, ele pegou isso com uma atitude e jogou no lixo, porque é claro que hoje gera uma pressão. Sim. Vai ser pressão de tem que cair? Claro que não. Mas agora, olha a pressão que ele vai jogar na altitude contra a LDU. Era pra esse jogo ser aquele da derrota aceitável. Agora, se perder, vai ficar pra trás. E outra, podia atingir a marca do Jorge Jesus. Faltavam 2 jogos pra ele chegar a 29 jogos de vencibilidade, igualando a marca do Jorge Jesus. E aí, por causa de um rei na barriga, uma arrogância de um cara que conhece a Libertadores, repito, ele foi bicampeão da Libertadores como jogador do Flamengo. Ele sabe o que significa uma Libertadores com a torcida do Flamengo. Ele joga essa paz dele fora por um certo tempo. Eu acho que o Flamengo ontem, Pirado, comete o pecado da soberba, né? Que alguns clubes do futebol brasileiro cometeram já nessa temporada e vão cometer ainda, e o Bruno citou alguns desses exemplos aí, né? Porque nos últimos anos, com a distância muito grande do ponto de vista financeiro dos brasileiros para outros, se estabeleceu um pouco isso, né? Os brasileiros vão ganhar aí de qualquer jeito, a qualquer momento, com facilidade. E a gente está vendo que na prática isso não é bem assim, né? Embora exista uma hegemonia brasileira na Libertadores. Mas em jogos ali específicos e pontuais, muitas vezes você vê os brasileiros ficando no caminho para times mais frágeis, mais modestos, com menos investimentos. O Corinthians tem 2 exemplos nessa temporada, Barcelona de Guayaquil e Huracan, além de ter jogado muito mal contra o CV. O Bruno trouxe aqui o exemplo do Cruzeiro, a mesma coisa contra o Mushuc Runa, e ontem o Flamengo. A sensação, né, assistindo ao jogo, eu estava ontem no Allianz Parque e assisti o jogo do Flamengo hoje de manhã. Era muito essa, né, que o Mauro trouxe, esses 2 aspectos. Primeiro, de uma ausência de um senso de urgência.
a gente vai ganhar aqui a qualquer momento. Eu acho que isso esteve muito presente no jogo contra o Tátira também. A qualquer momento podemos resolver, podemos decidir, porque o nosso time é muito superior, e aí o recado da escalação também é um pouco esse. E o outro é o ambiente, né? O estádio cheio, mas não é um ambiente de torcida, não é um ambiente de caldeirão, que não tem muito no futebol brasileiro, mas não é um ambiente que faz o adversário olhar para o lado e falar, cara, vai ser difícil jogar aqui hoje, né? Então acho que todos esses aspectos aí, eles compõem essa derrota do Flamengo ontem para um time muito modesto, né? O Flamengo subestimou o jogo, subestimou o adversário. As palavras do Felipe Luiz aqui, que até o Mauro frisou na hora que ele estava falando, né? Exemplificam um pouco isso, né? Alguns jogos da fase de grupos me permitem poupar. Então ele achou que esse jogo era um jogo menor, fácil, e que o Flamengo venceria com alguma facilidade. E o recado, para mim, foi muito claro. Já no jogo de ida tinha sido um pouco assim, apesar da vitória, mas ontem, de novo, Copa Libertadores não dá para menosprezar. Se você menosprezar, for soberbo e arrogante na Libertadores, a sua chance de derrocada é grande.